Shalom, graça e paz. Olha a gente aqui de novo, né? Para completar aquela palavra que podemos mesmo dizimar, temos que mesmo que dizimar, parte 2. Eu quero concluir essa parte. Eu terminei falando dos fariseus em Mateus capítulo 5, versículo 20, né? Onde Jesus, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que Jesus está dizendo que se a nossa justiça não for maior, se as nossas obras de justiça não forem maior do que a dos fariseus, de modo nenhum entraríamos no reino dos céus. Então, as nossas obras, elas precisam ser maiores, né? Jesus acusou muitas vezes os fariseus de serem hipócritas, de colocarem cargas nas pessoas sem eles mesmos poderem fazer. E você lembra que nós lemos aqui na parte 1 do vídeo, tá lá, que os fariseus, eles eram dizimistas. Lembra do fariseu que entrou no templo com o publicano? Ele dava o dízimo de tudo, né? Então eu quero continuar falando sobre o dízimo no Novo Testamento, que terminei o primeiro vídeo falando que Jesus falou sobre o dízimo. Ele não condenou o dízimo, ele, pelo contrário, ele disse: fazei essas coisas sem omitir as mais importantes. Então, ele não condenou o dízimo, né? Ele não proibiu o cristão de ser dizimista, e ele disse que as nossas obras precisariam ser maiores do que a dos fariseus, ou seja, mais excelentes. Amém? Eu quero ler também o livro de Atos. Se você tem Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23. Olha só o que diz aqui, gente. Muito interessante. Atos 23, versículo 6. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo se autodeclara fariseu. Em Atos capítulo 23, versículo 6, ele diz: eu sou fariseu, filho de fariseu. O que Jesus condenava nos fariseus não era as obras que eles faziam, mas sim o vangloriar-se. Como é que Deus, como é que Jesus pôde escolher um fariseu para levar a sua palavra para os quatro cantos da terra, para espalhar a sua palavra, a sua doutrina, a sua lei, os seus princípios e preceitos, né? A vida cristã, a vida excepcional cristã? Como é que Jesus escolheu um fariseu? Ele diz: eu sou fariseu, filho de fariseu, mas moldado e nascido de novo. Paulo era um fariseu, sim, obediente à lei, mas era nascido de novo. Ele vivia como um judeu, e como um fariseu ele também dizimava. Se ele era fariseu, ele dizimava, né? É uma questão de lógica. Então, queridos, Atos 23, 6 fala. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí também, Atos capítulo 18, para que a gente não fique só nesse texto. Atos 18, versículo 18. Atos 18, 18 diz assim: Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cancreia, por causa de um voto que havia feito. Quer dizer, ele havia feito um voto onde ele raspava a cabeça. Que voto era esse? Era o voto do nazireado, né? Ele fez o voto do nazireu, aonde eles deixavam os cabelos crescerem, e quando tinha um certo período de tempo, eles raspavam a sua cabeça. Como um fariseu e como um nazireu, né? Ele também, como obediente à lei, está lá em Levítico, o voto nazirado. Ele raspava a sua cabeça, né? Para provar aqui que Paulo, ele observava a lei. Aqui mesmo em Atos capítulo 21, abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, o versículo 24, diz assim, ó: participa com estes homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles, para que rapem a cabeça.
Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que em verdade tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Amém? Paulo, quando ele chegou na igreja de Jerusalém, ele foi muito questionado porque ele foi acusado de ser desobediente à lei. E os apóstolos, eles tiveram que provar para as outras pessoas, para os outros fariseus cristãos que estavam lá acusando ele, de que Paulo não era desobediente à lei. Ele era obediente à lei. Porque Jesus não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. A lei é boa. E uma das leis de Deus, um dos preceitos de Deus é o dízimo. Como nós podemos dizer que Deus não falou de dízimo, que Jesus não falou de dízimo no Novo Testamento, que Paulo não falou de dízimo, né? Ele não pode ter falado explicitamente, mas ele falou de uma forma que dá para a gente entender, que dá para a gente receber a revelação do Senhor. Amém? Então Paulo observava a lei. Paulo fez voto de Nazireu. Paulo disse com a sua própria boca no Sinédrio que ele era fariseu, filho de fariseu, nascido de novo em Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, né? Capítulo 2, o versículo é o 13 e o 15, até o 15 eu quero ler. Diz assim: pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, nós, os cristãos, o que nascemos de novo, que não tem lei, que não foi dado lei para nós, praticam naturalmente o que ela ordena, uma dessas coisas é o dízimo, tornando-se lei para si mesmo, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei não estão gravados em seu coração, e disto dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Ele está dizendo que os gentios, os gentios que não foi entregue à lei, as leis cerimoniais, a lei do dízimo, a lei da primícia, a lei das ofertas, nós, gentios, que não somos judeus, quando nós obedecemos a lei, para nós mesmos, nós somos a lei. Para outros que nos observam, nós somos a lei. Então você, ao ver um cristão nascido de novo, um crente nascido de novo, ofertar, dizimar na casa do Senhor, ele é lei para você. Você sabe que esse preceito é bom, é justo, é honesto, né? Esse preceito sustenta a casa de Deus e os sacerdotes de Deus, e nós, como cristãos, observamos isso. Eles são para nós lei e nós somos para eles lei. Você está entendendo? Então Paulo está dizendo que o justo é aquele sim que obedece à lei. Estes são declarados justos, que os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena. Quando eu pratico naturalmente o que a lei ordena, dízimo, eu estou falando sobre dízimo, tem outras coisas, mas eu estou falando sobre dízimo. Quando eu pratico naturalmente o que a lei ordena, eu me torno lei para os meus irmãos. Amém, queridos? A lei, essa lei precisa estar escrita aqui, não somente aqui na palavra do Senhor, mas essa lei precisa estar escrita no nosso coração. Os que praticam a lei serão justificados por observar a lei, não somente pela fé, né? Leia Tiago também, Romanos capítulo 3, versículo 31. Aí mesmo, capítulo 3, versículo 31, diz assim: anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei pela fé. Então, a fé não anula a lei. Muita gente fala, eu não dizimo porque o dízimo é da lei. Eu dizimo porque eu creio. Não só porque está escrito na lei, não só porque é um mandamento de Deus, não só porque é um princípio de Deus, mas eu dizimo também porque eu creio, eu tenho fé, e a fé confirma a lei,
e a lei confirma a fé. Ah, eu não dizimo porque é da lei. Você não dizima porque você não tem a fé. E porque você não tem a lei escrita no seu coração. Por isso que você não dizima. Mas peça a Deus que dê essa revelação para você. Que traga essa revelação da lei não escrita em pedras, nem nas folhas de papel, mas escrita no seu coração. E eu tenho certeza que a fé vai brotar no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar esse estudo sobre dízimo no Novo Testamento, abrindo 1 Timóteo, capítulo 5, já finalizando, é o último versículo que eu vou ler, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo é o 17 e o 18, 17 e 18 diz assim, gente, olha que tremendo que Deus fala. Paulo está falando sobre recomendações aos pastores, aos presbíteros, aos bispos. E ele diz assim, os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porque afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Na sua Bíblia deve estar dupla honra, né? Porque os presbíteros que administram bem a casa do Senhor são dignos de dupla honra. Essa versão dupla honra, o original do grego é duplo honorário, duplo salário. E na sequência do contexto, no contexto Paulo diz, não, porque para que não amordaças a boca do boi quando ele debulha. Ele está dizendo que quando o boi trabalha, para o trabalhador não fechar a boca dele para que ele coma. E ele completa dizendo, porque digno é o trabalhador do seu salário. Qual é o salário de um pastor? Um pastor é aquele que faz a obra de Deus. Um pastor, um bispo, um apóstolo, um presbítero, um diácono, um obreiro, né? Os que trabalham full time, os que trabalham direto na obra do Senhor, que não tem, que ficam 24 horas a serviço da obra do Senhor. Eles são dignos de duplos honorários, de salários duplos, porção dobrada, porção dupla. Está escrito aqui no Novo Testamento, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não venha me dizer que Paulo não falou de ofertas de dízimo, que Paulo não era dizimista, que Paulo era obediente à lei, que Jesus não falou de dízimo. Jesus disse, fazeis essas coisas porque ele sabia que uma igreja ia ser levantada e essa igreja precisaria de recursos. Amém, queridos? Nós não temos mais como argumentar. A palavra é clara, a palavra fala, e eu tenho certeza que a palavra está falando com você. Se você até hoje não foi dizimista, não é dizimista na casa do Senhor, se você foi traumatizado por alguma coisa, muitas pessoas elas não dizimam porque elas foram traumatizadas por alguma coisa, elas viram muitas coisas e deixaram de dizimar, estão atando a bênção do Senhor para a sua vida. Procure uma igreja onde se prega a verdade, onde se ensina a verdade, onde se busca a Deus verdadeiramente, onde a obra de Deus você está vendo crescer e desenvolver-se, onde as pessoas são ajudadas verdadeiramente, e ajude essa obra. Amém? Ajude essa obra com seu dízimo, com a 10ª de tudo que você ganha, de todos os seus ganhos, né? Com as suas primícias, com as suas ofertas. E não deixe Satanás implantar essa doutrina que está surgindo, dizendo que o dízimo ficou lá para trás. O dízimo é da lei, o dízimo já não é mais para ser obedecido. Pois Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele diz, nem um tio, nem uma vírgula, nem um traço será tirado da lei, sem antes que tudo se cumpra. Então, queridos, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que Deus possa te fortalecer com essa palavra. Nós somos cristãos nascidos de novo, assim como Paulo, e obedientes à palavra do Senhor, obedientes ao Evangelho. Amém? Que Deus possa ter te edificado muito. Shalom, graça e paz, beijo no coração.